Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de leite. Lá, na verdade, nós vamos fazer um comparativo entre o leite produzido no Brasil com o leite produzido na Nova Zelândia. Vou falar de duas possibilidades na política americana. Se der Trump, as coisas vão de um jeito. Se não der, aí vai para outro rumo. Vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. Vamos falar de mercado de feijão, que está em ebulição nos preços. E eu vou conversar com Roberto Idazzi, advogado ambiental, e vamos falar de exportação brasileira, que está correndo alguns riscos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite. Na verdade, nós vamos fazer um comparativo entre o leite produzido aqui no Brasil com o leite produzido na Nova Zelândia. O Brasil tem tradição exportadora em outras cadeias de proteína animal, possui permissões, certificados sanitários e acordos com outros países que possibilitam que as proteínas nacionais sejam exportadas. Como já acontece com carnes bovina, suína e frango, o que limita o leite, o embarque no navio, são de fato os custos produtivos. Atualmente, os preços praticados no mercado internacional não remuneram os custos de produção do Brasil, o que impede que o leite interno seja competitivo no mercado externo. O grande desafio é reduzir esses custos a fim de criar um preço competitivo com o mercado internacional. Acoplar o leite no mercado mundial significa vencer o degrau de cerca de 20% de diferença de preços que nós temos com outros players internacionais exportadores, como a Nova Zelândia, Estados Unidos, União Europeia, Argentina e Uruguai, por exemplo. Além da necessidade de melhora na eficiência reprodutiva, a redução de custos está relacionada a outros elos do setor, como logística, de captação, que tem forte poder de redução de custos do produto final. E aqui não se trata, portanto, somente de uma tarefa do produtor. Nesse sentido, existe também a necessidade de a indústria estimular o aumento do teor de sólidos do leite. Não só o nosso leite sai da vaca com menor teor de gordura e proteína do que os concorrentes, como também essa diferença está aumentando. O Marcelo Ferreira de Carvalho, que é o CEO da Milk Point Ventures, ele disse numa palestra agora recente na Interleite que é possível observar a diferença do teor de sólidos do leite, que é o somatório de gordura e proteína entre o Brasil e a Nova Zelândia. Em 2023, essa diferença foi de aproximadamente 27%, com o Brasil registrando um teor de sólidos de 7%, enquanto na Nova Zelândia o valor é de 8,84%. É fundamental concentrar esforços no aumento do teor de sólidos do leite, dado que, no Brasil, aproximadamente 60% da produção é destinada à fabricação de derivados que dependem desses sólidos. E agora vamos falar de duas possibilidades na política americana. Se der Trump, as coisas vão de um jeito. Se não der, vai para outro rumo. Durante o 11º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, que foi realizado pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, o sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, o Carlos Cogo, ele falou sobre o dilema que o produtor rural dos Estados Unidos enfrentará. Eleição nos Estados Unidos, se os democratas ganharem, nada muda. Se o Donald Trump vencer, voltamos à política de confronto com a China
e a demanda do país volta para o Brasil. Na última vez que isso ocorreu, os preços da soja nos portos brasileiros saíram de negativo para 5,3 dólares por saca, saindo de um preço ruim para um altamente lucrativo. Se o ciclo não for quebrado, será necessário reduzir a área aqui no Brasil. As margens da soja para o médio norte goiano, mato-grossense, desculpe, os mais distantes do porto, estão em 4% para 2024 e 2025, uma margem péssima, a pior da série histórica. Mas o Carlos Cogo, ele acredita que nós vamos contornar essa situação. Os Estados Unidos estão com margens piores que as nossas. Eles enfrentam o segundo ano de margens negativas, entrando numa colheita com margem de 300 dólares por hectare negativos. O norte-americano, protegido pelo Estado, com programas de sustentação de preços, preservação de área, de não plantio remunerado, vai reduzir a área plantada. E de acordo com o Cogo, Carlos Cogo, ele disse que da última vez que a relação entre os estoques e consumo estiveram nos patamares recordes de 33%, que foi em 2018 e 2019, com os previstos para 2024 e 2025, os Estados Unidos reduziram em 14% a sua área plantada. E não precisa ser um analista para entender que estoques em alta significa preço em baixa. Quanto à redução da área plantada, não acredita-se que haverá um recuo nesta ordem de 14%. Mas essa redução na área plantada vai acontecer e é algo histórico. Pelo menos, imagina o produtor rural americano olhando a eleição e pensando que, se ele vai votar no Trump, ele ficará sem mercado para soja e milho. Um belo de um dilema. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. Bom dia, Josué, tá tudo bom? Bom dia, Toninho. Tudo bem? Pois é, nós tivemos aí uns dias não muito confortáveis, né? Para o pessoal, para os produtores lá da Ceasa, né? Os produtores goianos, né? Sim, a questão dos preços aí realmente estava uma situação crítica, mas olhando pelo lado de preços bem abaixo do normal, abaixo do mercado, né? Que é uma situação muito ruim para o produtor. Pois é, Josué. Tá difícil de entender as coisas, né? Você vê, teve gente que arrancou produto, passou máquina em cima, não levou para a Ceasa, porque ficava mais caro você colher do que vender, né? Sim, no caso especificamente do tomate, né? Semana passada tivemos tomate aí de 25, de 20, 30 reais uma caixa de tomate, como nós comentamos no programa anterior, que o produtor tinha que vender 2 caixas de tomate para tirar o custo de uma. Essa semana registramos uma reagida no preço do produto, no caso do tomate, e a informação que temos é que muitos deixaram de colher, porque saía menos oneroso deixar lá, vamos dizer assim, na roça, lá na horta, do que trazer, porque para trazer tem um custo de colher, tem um custo de transporte, e vai gerando várias coisas, e acaba que fica muito mais caro tirar o produto e levar para o mercado, né? Então, aí muitos já optaram por deixar lá mesmo, alguns, principalmente aqueles, com esse tempo de alta temperatura, o processo de maturação também acelera, né? Então, aí, aqueles que estavam mais maduros simplesmente não colhiam mais. Então, aí, a razão aí de a gente já ver essa reação, né? E vale salientar aqui também que o nosso mercado vizinho aqui de Brasília está numa situação semelhante, deu uma reagidazinha hoje, e alguns outros estados também tiveram também passando por esses maus momentos, falando da situação do produtor, né? E especificamente em relação ao tomate. Mas teve essa reaçãozinha no mercado. Agora você que está nos acompanhando, imagine você preparar o terreno, comprar adubo, comprar produto químico, comprar semente, preparar, pegar gente, contratar gente, plantar aí 100, 150, 300 mil pés de tomate. E daí a pouco você fala assim, na hora de você vender, você fala, não tem preço, eu vou abandonar tudo aqui.
Tenta imaginar isso aí, como é que fica a cabeça da pessoa, né, Josué? E a questão da dívida que ele contrai lá na hora de comprar os insumos. Aí é outra história também que ele tem que enfrentar, administrar a dívida. Porque comprou, plantou, não colheu, jogou fora, não vendeu. E não tem dinheiro para pagar a conta. E não tem o dinheiro para pagar a conta. Essa é a vida de um produtor de hortifrutis. Hortifruti, você que mexe com hortifruti, é uma das piores coisas que tem. Sabe por quê? Porque você planta, primeiro você não sabe se vai colher, o quanto que você vai gastar naquilo ali. E segundo, você não sabe se vai vender, se vai ter preço. Não é um risco? Exatamente, mas nesse período agora de estiagem, é previsível essa situação de uma alta produtividade, porque isso propicia uma produção maior. E isso, então, é sinal de oferta maior no mercado e queda de preço. A partir do momento que começa aquela instabilidade climática, chuvas, frio, aí já muda todo o cenário, aí a situação de alta, principalmente. Como aí diz, você sai do inferno e vai para o céu em segundos, né? Exatamente, literalmente, né? Quase que desse jeito. É mais ou menos desse jeito, né, Josué? Josué, e na sua expectativa, o que você acha que vem daqui para frente? Olha, até vir as primeiras chuvas, nós vamos ver aí com essa situação assim porque a estiagem também, ela provoca uma situação. Sim, claro, claro. Principalmente o chuchu, que depende muito da água. E aí, com esse calor muito quente, o sol os raios solares muito, vamos dizer assim, muito forte, às vezes queima o broto, a folha. Vai queimando ali. Então, é outra situação que pode gerar com esse excesso de estiagem, baixa umidade, né? Mas eu acredito assim que para melhorar mesmo a situação do mercado em termos de reagir, olhando principalmente para o lado do produtor, é só depois das primeiras chuvas mesmo que a gente vai ver uma mudança de cenário. Até lá nós vamos conviver com a situação preços baixos. Resumindo, passando a régua, chuva, só lá depois do dia 20, 30 de setembro. As primeiras chuvas, né? As primeiras chuvas boas realmente para molhar. Porque não adianta chover ali, lá não chove, então não resolve nada. Então, as primeiras chuvas boas mesmo vai ser a partir do dia 30 de setembro. É uma situação difícil, né? E quem paga a conta geralmente é o consumidor, né, José? Exatamente. Infelizmente. Não vai dar tempo a gente passar alguns preços aqui, mas hoje, só para lembrar, o tomate hoje vendido a R$70. Semana passada estava de 30, de 25, né? Pois é, mas é o que eu te falei, você sai do inferno e vai para o céu rapidinho, ou vice-versa. Então, tá um negócio assim... É até difícil de comentar, porque... É momento. O hortifruti é momento, é naquela hora. Naquela hora. Ou você vende bem ou você não vende bem, né, Josué? É dessa forma. Josué, mas mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Um excelente dia para você e, se Deus quiser, até a próxima. Se Deus quiser, muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado do feijão, que está em ebulição de preço. E eu vou conversar com Roberto Idazzi, advogado ambiental, e nós vamos falar das exportações brasileiras que correm um sério risco. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado de feijão, que está em ebulição com os preços. O Instituto Brasileiro de Feijão, o IBRAF, ele divulgou agora informações relevantes sobre o comportamento dos preços dos feijões, que prometem influenciar o mercado até o final do ano. De acordo com o IBRAF, as movimentações recentes no mercado, como um negócio realizado lá em São Paulo, foram vistas por muitos operadores como uma tentativa de manipulação para forçar a alta dos preços no campo. Isso é especialmente preocupante quando grandes compradores estão em posição de vantagem e tentam realizar os seus lucros. Tal prática expõe uma vulnerabilidade significativa na comercialização de feijões, onde as cotações em São Paulo não refletem necessariamente as condições do campo. No início agora dessa semana, essa tentativa de manipulação ela resultou em um travamento do mercado nas fontes de abastecimento. Produtores incentivados
pela alta artificial, começaram a pedir R$ 300 por uma saca de feijão, mas as contra-ofertas não ultrapassaram R$ 260, com negócios sendo fechados em torno de R$ 250. Isso evidencia a tensão e a volatilidade que ainda dominam o mercado do feijão carioca, que segue firme, enquanto feijão preto, com poucas ofertas, já aponta para uma tendência de alta, com os melhores lotes sendo negociados a partir de R$ 350. Além disso, foram divulgados os primeiros números da safra de 2025, lá do Paraná, pelo DERAL, o que pode trazer aí impactos significativos para o mercado. Com as estimativas já em circulação, produtores e compradores devem se preparar para ajustes que podem influenciar as decisões de compra e venda nos próximos meses. A análise desses números será crucial para entender o comportamento do mercado e as oportunidades que podem surgir. E agora eu vou conversar com Roberto Idazzi. O Roberto Idazzi é advogado ambiental, é um especialista nessa área e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar das exportações brasileiras que começam a correr riscos. Roberto Idazzi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Bom dia, obrigado mais uma vez estar com a companhia com essa equipe bacana do agro. Bom, antes da gente começar propriamente dito falando sobre exportação, saiu agora no jornal Valor Econômico: irregularidades ambientais barram 6,2 bi para o agro. Irregularidades ambientais barram 6,2 bi para o agro. Olha que interessante. Após o Banco Central apertar o cerco contra a concessão de crédito bancário a produtores com inconsistência no cadastro ambiental rural, com áreas embargadas, mais de 30 mil operações, no valor de 6 bilhões e 200 milhões de reais, deixaram de ser efetivadas no primeiro semestre de 2024. Baita problemão que está aparecendo aí. E aí, o próprio Valor Econômico fez um gráfico mostrando que no ano 2020 foram impedidos pelo Banco Central 5 operações de crédito. Em 2021, 42. Agora, em 2024, 1.235, vamos dizer, embargos, dinheiro que não foram liberados. É muita coisa, né, Roberto? Muito. E o produtor rural, ele acaba sendo prejudicado nessa estrutura onde a área dele está embargada pelo IBAMA ou pelo órgão ambiental, né, seja federal ou estadual, acaba que trava ele na sua produção e na busca dos financiamentos agrícolas também. Então, essa introdução que nós demos aqui agora é para que você faça um levantamento da sua área, vai na Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado, vai no IBAMA, fuça para ver como é que está a sua situação. Se você precisar de um dinheiro, provavelmente, lá na frente, poderá dar problema e problema sério. Certo? Justamente, é uma medida preventiva que o produtor rural precisa tomar em relação a vamos falar assim, uma auditoria na sua fazenda, nos aspectos ambientais, trabalhistas, para que não seja pego de surpresa junto ao sistema bancário brasileiro. Saindo desse problema e pulando para outro, aí nós voltamos para a União Europeia. A União Europeia está batendo muito forte já há muito tempo em relação a desmatamento e pode, com toda certeza, criar problemas para exportação do agro brasileiro. É isso? Justamente. Em outras oportunidades falamos aqui da nova legislação antidesmatamento que a União Europeia publicou e que agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, já vai estar valendo, viu, Antônio?
E aí, o que é essa regra da União Europeia? Essa nova regra ambiental, anti-desmatamento. Todas as áreas, todos os produtos que forem provenientes de área desmatada, ela não vai entrar no mercado da União Europeia. E veja bem, a União Europeia hoje está em segundo lugar em exportações brasileiras. O primeiro é China, segundo é a União Europeia e terceiro Estados Unidos lá atrás. Então, o valor de mercado que o produtor tem em relação à União Europeia está vinculado com a regularização da sua fazenda, da sua produção também. E aqui no nosso programa, a gente já vem batendo nisso também há muito tempo. Nós já estamos falando isso há muito tempo. E a coisa vai chegar. Pode ter certeza absoluta que a coisa vai chegar. É uma tendência mundial essa questão ambiental. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil hoje. Está queimando, está pegando fogo em tudo quanto é lugar. E é um perigo muito grande isso aí. E parece que não tem, assim, muito conserto. O que tinha que ter sido feito lá atrás não foi feito. E agora a gente está sujeito aí a ter uma série, vamos dizer assim, eu não sei se é embargo ou não, mas uma série de puxão de orelha que vai provavelmente dar uma prejudicada. É claro que todo mundo depende do Brasil, muita gente depende do Brasil, esse supermercado do mundo, mas os caras também, se a gente não fizer a nossa tarefa, pode começar a nos prejudicar, né? Principalmente a exportação do agronegócio. Nessa colocação sua, Antônio, nós temos os países emergentes do agro, né, que está o Brasil, a Malásia, e tem um outro terceiro aí também, mas com as restrições nessa área das áreas embargadas por questões de desmatamento, entra novos atores internacionais. Essa pauta aí, você vê, hoje o Banco Central, ele tem uma equipe técnica só para checar se os bancos estão emprestando dinheiro para o produtor que está com a área embargada ou não. Então, tem todo um contexto econômico dentro da legislação, não só brasileira, agora também com essa legislação da União Europeia, para que tenha a regularização dessas atividades econômicas mediante licenciamento ambiental da propriedade, mediante o desembargo de área, todo um contexto jurídico-ambiental que virou também um econômico. Vai mexer no bolso do produtor. Então vamos nos preparar, que eu acho que inclusive aí já até passou da hora. Às vezes você pensa que está tudo certinho com você e infelizmente às vezes não está. Nós estamos sendo fotografados aí 24 horas por dia, com altíssima resolução, essas fotografias de satélite. Então o pessoal basicamente sabe tudo como está na sua propriedade, o que era há alguns anos atrás e como é que está hoje. Então, você, para não ter nenhuma surpresa, eu acho que você deveria procurar uma pessoa especializada nessa área, bater um papo, pedir uma orientação. Inclusive, já existe até a JBS, já está com um projeto desse lá no Pará. Então, de áreas embargadas, não comprar mais carne bovina, mais boi. Então, vamos tomar cuidado, porque a conta está chegando, já está a caminho. Justamente, e procurar entender, fazer essa auditoria na fazenda, porque às vezes o produtor chega no gerente de banco dele e pedindo o financiamento e o próprio gerente fala, pelo mapa Biomas, que é um sistema de satélite, né? Está tendo esse problema. Ele já notifica o banco e o gerente fica sabendo que a sua fazenda está embargada. Aí, para evitar isso, né? Vamos mexer o doce, né? Justamente. Bom, se você quiser bater um papo com o Dr. Roberto Idazzi, advogado ambiental, o telefone dele é o 629-9224-7623
62992247623. Bate um papo, pede uma orientação e a vida continua. Dr. Roberto Idazzi, advogado ambiental, muito obrigado pela sua presença, participação e até a próxima. Obrigado novamente. Um grande abraço. Fique com Deus, todo mundo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.